Estamos começando mais um programa RH em Revista, nos estúdios da TV Comércio. Uma produção da Mídia Kit Comunicação, Cláudio Luve Palestra de Treinamentos, com a iniciativa do Sim Comércio e apoio do Ciesp Regional Guarulhos. Nosso entrevistado de hoje, Dr. Reginaldo Sena, presidente do Sim Comércio e diretor efetivo da FEComércio São Paulo. Cláudio, é com você. Maravilha, Rodrigão. Pessoal, é um prazer imenso estar retornando com o programa. Uma felicidade imensa mesmo de poder estar retornando aí com o nosso programa. E hoje vocês vão ver algumas novidades. A primeira dela é a participação do Rodrigo, né, Rodrigo? Obrigado. Vai estar comigo aí em todos os programas, conduzindo aí as entrevistas, né? Maravilha. Vamos junto. E antes de iniciar a entrevista, eu queria fazer alguns agradecimentos. Primeiro agradecer o pessoal que tem acompanhado o programa, pessoal daqui do Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, entre outros países, né? E quero agradecer uma pessoa especial, o senhor Ariovaldo Florian, ele que idealizou o programa e juntamente com o Reginaldo Sena, que é o presidente do Sim Comércio, que é o nosso convidado de hoje, que iniciou esse processo. Então, assim, é um prazer imenso mesmo. E quero aqui agradecer ao Michel, que é o diretor de produção da TV Comércio, da Mídia Kitcom, a Beatriz, Vinícius e o Boris. E também, gente, eu não posso deixar de falar dos outros apresentadores do programa, o Paulo Ruiz e o Ariovaldo Florian, o seu pai, que aliás é o pai dele. Obrigado. Né? E também agradecer todos os convidados que passaram pelo programa. Tá certo? Então, essa é a primeira novidade, a presença do Rodrigo no nosso programa. E tem uma outra surpresa que nós vamos mostrar depois, tá certo, gente? Vamos ao nosso convidado, que eu considero ele um mestre da comunicação, Reginaldo Sena. Reginaldo Sena, é um prazer a sua presença aqui no nosso programa, claro, Reginaldo? Agora é assim, né? Agora é assim, né, Cláudio? Agora é assim, é. Tudo bem? Maravilha, Reginaldo. Como passou o mundo pandemia? Poxa vida, realmente está um tempo assim, que ninguém esperava por isso, né? É algo assim que veio, ninguém estava preparado, né? Então realmente é um momento novo para todo mundo, né? E, Reginaldo, mas é o seguinte, eu quero te fazer aqui um agradecimento especial, porque esse programa aqui, além do senhor Ariovaldo Florian, que idealizou, né, junto com os filhos, a Mídia Kitcom, mas tem a sua mão, porque você foi a pessoa que idealizou a TV Comércio. Então, meus parabéns para você, viu? Por essa iniciativa. É um trabalho em equipe, né, Cláudio? Em equipe, não fala só equipe interna, que são os funcionários. O Michel, a Pri, o Lenon, o Gabriel também está nos ajudando aí, né? Todo mundo que vem de fora, você, o Ariovaldo, a família Monopólio da Comunicação de Guarulhos, né? Que é a família Florian. Né? Família Florian. Rapaz, essa família aqui está comandando a comunicação na cidade. E para nós é satisfação ter todo mundo junto aqui, todo mundo colaborando e dando um pouquinho do seu conhecimento para a sociedade, né? Que bacana, viu, Reginaldo? E sabe, realmente é um espaço fantástico. Para quem já nos acompanhávamos, estávamos em outro estúdio, agora estamos nesse novo estúdio aqui, belo, maravilhoso, né? E graças à sua iniciativa, claro, Reginaldo, né? Vamos junto, junto. E, bom, mas eu também quero agora, gente, agradecer uma pessoa especial, que é o meu diretor, o Ari Júnior. Ele que me atura com as minhas ideias, né, com os projetos. Gratidão a você, viu, meu diretor? Ari Júnior. Eu chamo ele de Ari Júnior carinhosamente. Tá certo, gente? Bom, antes de estar iniciando aqui a nossa entrevista com o nosso convidado especial, Reginaldo Sena, tem uma outra surpresa que eu fiquei de revelar para vocês. A outra surpresa está aqui do lado. Em breve, vamos ter aqui uma mini plateia. Então, profissionais da área de recursos humanos, estudantes, gestores, vão poder estar acompanhando aqui o programa, ao vivo aqui com a gente, fazendo perguntas. Então, assim, essa é a surpresa que eu queria revelar para vocês. Você que é profissional de recursos humanos que nos acompanha. Isso é para vocês. E eu acredito, se eu não estiver enganado, eu acho que é o primeiro programa de RH do mundo que vai ter uma plateia. Né, João? Eu acho que é o primeiro programa de RH do mundo que vai ter uma plateia.
Parabéns pela iniciativa. Né? Então é isso, gente. Estou muito feliz mesmo com esse momento. E vamos aqui à entrevista. O tema de hoje é Retorno ao trabalho pós-pandemia. Esse é o nosso tema de hoje, Reginaldo. Bom, Reginaldo, as pessoas estão retornando aos seus postos de trabalho, tá certo? Certo. E a gente sabe que ainda não foi descoberta uma vacina. Tem alguma previsão para o final do ano, mas previsão. Então, assim, Reginaldo, diante desse contexto, onde as pessoas estão retornando aos seus postos de trabalho, né? Que prática tanto as organizações como o comércio estão adotando nesse retorno com os seus colaboradores? Cláudio, em primeiro lugar é importante observar que o segmento do trabalho no Brasil não é o polo gerador da contaminação, nem indústria e nem comércio. E por algumas razões muito simples. A legislação brasileira, através da Suprema Corte, recentemente, colocou a questão da doença da contaminação como doença ocupacional, ou seja, doença do trabalho, desde que haja a comprovação do nexo de causalidade. Tá certo? O que é isto? Eu trabalho com você na empresa e fica comprovado de que eu adquiri o vírus no local de trabalho. Certo. Ou com você, ou com outro e tudo mais. Se fica comprovado isto, que eu adquiri a doença trabalhando, aí o nexo de causalidade, logo isso gera o quê? Responsabilidade para o empresário. Certo. Como é que a empresa, então, resolve para que ela não seja responsabilizada e ela não seja culpada pelo nexo de causalidade? É ela tomando os cuidados, e isso desde o início da pandemia, que indústrias e comércios no Brasil investiram muito forte na conscientização e na educação da população trabalhadora. No caso do comércio, aqui na cidade de Guarulhos, uma das primeiras coisas que a gente determinou ao assinar um contrato coletivo de trabalho, um acordo coletivo de trabalho, foi tirar do local de trabalho as pessoas do grau de risco. Quem eram naquela época, já estamos no mês de agosto, veja que nós passamos momentos difíceis, março começa, abril intensifica, maio entra o caos, parecia que o mundo ia desabar, né? Então, abril e maio foi terrível. As empresas começaram, então, a tomar os devidos cuidados, deixando, portanto, essas pessoas, o idoso, aquele que tem comorbidade, ou seja, doenças outras que tornam a pessoa numa condição delicada do ponto de vista da doença. Então, essas pessoas ficaram fora do local de trabalho. Certo. E aqueles que foram trabalhar, as empresas providenciaram álcool em gel, uso de máscaras, a questão da temperatura, isso já vinha fazendo lá atrás, no mês de abril e maio as empresas já vinham fazendo isso. Tá. Eu estou dizendo isso porque agora você vai em qualquer comércio aqui no Brasil, você tem que passar lá com aquela maquininha, o medidor de termômetro, né? Coloca na testa para saber se você tem ou não a doença. Então isso fez com que o local de trabalho ficou claro de que não é o local de trabalho que gera o contágio. O que gera o contágio é quando o cidadão sai do local de trabalho, vai em eventos sociais, se envolve lá com outras pessoas, eventos noturnos, grupo de famílias ali no bairro, e bebendo e tal, e corre risco realmente. E as empresas no Brasil já estão de olho, sabe aonde? Nas redes sociais. Tá certo? Eu trabalho em tal empresa. Se eu saio do local de trabalho, eu vou para um monte de evento social, e a empresa me pega em evento social, olha só, já estão tomando cuidado com isso já. Olha que dica boa. Quando eu chego no local de trabalho, a empresa vai me chamar. Professor Reginaldo, olha onde o senhor está. Certo? Então já vai ver exame, as empresas vão ter que tomar muito cuidado com relação a isso. Nossa, Reginaldo, foi um ponto muito interessante que você falou. Olha só que dica, gente. As empresas ficam observando os seus colaboradores. Observa. Aonde que estão, que ambiente que estão frequentando, que legal. Porque é muito sério, porque se esse cidadão ele vai para dentro da empresa, do comércio, da fábrica, ele vai contaminado. E se ele chegar lá e contaminar outros
Complicou. Vai fechar o estabelecimento, vai fechar a indústria, vai fechar o comércio. Porque essa doença ela é algo tão pavorosa, tão diabólica, vamos dizer assim, né? Que as pessoas, tá um doente, ficou todo mundo doente, vai todo mundo morrer. Então, os empresários no Brasil estão tomando muito cuidado com isso, no sentido de verificar aquele empregado, qual é a sua conduta pós-local de trabalho, como é que ele está se envolvendo lá fora, e é por questão de segurança, porque além dele correr o risco de contaminar os colegas no local de trabalho, sim, ele pode levar a doença para dentro de casa, né? Também. Então, o mundo pós-pandemia, o mundo do trabalho pós-pandemia, ainda é um mundo sem respostas. Nós não temos respostas para o que está acontecendo, mas é um mundo de cuidados redobrados, é um mundo de desemprego terrível, muitas pessoas perderam emprego, absurdamente. O governo brasileiro tem distribuído aí o benefício social, que é um dinheiro mensal para aquelas pessoas que perderam emprego ou para aquele empreendedor que não está vendendo quase nada. Verdade. Esse dinheiro veio para a economia e deu uma aquecida na economia. Agora nós estamos reivindicando, inclusive, que o governo federal mantenha isso pelo menos até dezembro. Para que esse dinheiro possa circular no mercado de consumo no Brasil e que a gente possa ter a volta do emprego. Mas ainda é uma situação muito delicada. É muito delicado, né? E, Reginaldo, até nesse contexto desse retorno ao trabalho, você citou aquela maquininha que você mede a temperatura, né? Os shoppings estão usando, lojas grandes, né? Você teria alguma outra dica nesse sentido em relação ao retorno ao trabalho, além da questão de você... Por exemplo, eu ouço muito falar da questão de revezamento mesmo, até de turno, mudança de horários, né? Que dicas você daria mais, até para a nossa audiência, ter mais informações nesse sentido do retorno ao trabalho que as empresas podem adotar para poder reduzir mesmo a questão de ter muita gente no seu local de trabalho? Você teria alguma... A primeira dica é o empresário, com cautela, né, sem interferir na vida do cotidiano das pessoas, tentar fazer um levantamento da vida social do seu empregado. Essa é a primeira dica. E aí é claro que empresas que têm departamento de recursos humanos podem fazer isso com leveza, né? Sem aquela coisa de imposição, de sem estar invadindo a privacidade das pessoas, né? Então, começar do ponto de vista social é isso, Cláudio. Como é que é a sua vida? Final de semana, o que é que o senhor faz? Mas por quê? Não, a gente quer saber, porque não sei. Né? Então, o primeiro passo é sondar como é que é a vida social deste empregado. E isso é importante porque nós estamos falando de saúde pública. A minha intimidade tem que ser preservada. Agora, eu trabalho numa empresa e a empresa precisa saber qual é a minha vida social. É bom que eu fale, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, na medida do possível, se a empresa puder, é claro, é que ela faça o teste. Tá, o teste. Okay? O teste. E o teste, lá no mês de abril, março, estava muito caro. Maio, então, que teve gente ganhando dinheiro com o negócio de teste aí, né? Veio de teste da China, importado, aí a grande imprensa divulgou, disse que aquilo não funcionava e tudo mais. Mas agora, porque está passando a pandemia, o valor começa a cair. Guarulhos, inclusive a cidade de Guarulhos, já está fazendo teste gratuito aí. Gratuito. Eu vi recentemente aqui no Bosque Maia, as pessoas fazendo teste. Então a cidade já está fazendo movimento aí de teste gratuito. Mas o empresário, se ele puder, e o preço for algo que ele possa comprar, até para ele dar mais tranquilidade para os demais colegas de trabalho, né? Porque você imagina, você trabalha numa empresa, aí vem aquela fofoca, né? Nossa, você viu? A irmã dele está com Covid. A irmã de quem? A irmã do fulano de tal. Olha que ele trabalha comigo. Você entendeu? As pessoas começam, a irmã dele, às vezes não é nada disso. Não, fiquei sabendo que o pai dele está internado com Covid. A pessoa já é tratada, né, Rodrigo? De forma preconceituada. Não encosta em mim, não. Se o teu pai está doente, não é? As pessoas no Brasil já estão, e no mundo não deve ser diferente, né? Já estão sendo afastadas quando tem alguma suspeita que ela ou algum ente da família está doente, as pessoas querem ficar longe daquela pessoa. Então respondendo a tua pergunta, é conversar para ver a vida social do empregado, na medida do possível, o teste e aquilo que já é trivial, que eu só vou repetir, mas é a máscara, o álcool em gel. Legal. Essas coisas são importantes. Refeitório, por exemplo. Isso. O refeitório, por exemplo, reduz a quantidade de mesas e cadeiras. Certo. Amplia o horário de almoço, certo? Cria outros horários de almoço. Né? Então, eu já visitei algumas empresas aqui que a empresa reduziu a quantidade de mesas no refeitório, justamente para evitar, né, que venha todo mundo ao mesmo tempo. Né? Então, amplia o horário de almoço, menos mesa, faz com que as pessoas almocem o menor tempo possível, para dar espaço para o outro que está chegando. Né? Álcool em gel, máscara, na medida do possível, teste
e uma conversa social aqui com o empregado para saber o que ele está fazendo da vida dele lá fora. Poxa, legal, né? E até uma coisa que também eu acho até muito importante, né, Reginaldo? Antes das empresas também ter esse retorno ao trabalho, mapear também pessoas de risco, por exemplo, né? E também aquele pai ou aquela mãe que tem um filho que ainda não está indo para a escola. Né? Como é que te faz, né, Reginaldo? Então, eu creio que a empresa tem que fazer todo esse mapeamento, porque a gente tem que ter aquele momento de empatia também, né? Nós temos um problema, isso? porque é assim, as mulheres que trabalham e que têm filho, e que os filhos ficavam na creche, e que ficavam na escola, esse é um problema que não tem resposta ainda, viu? Ainda não. Não, o empresário quer que a mãe vá trabalhar, ela tem que trabalhar. Tá. Mas com quem fica o filho? Então. Aí a gente tem que ter sensibilidade para lidar com pessoas de princípios éticos, né? Eu não posso ter aquele empregado que aproveita da situação porque ele entende, atenção, empregado. Patrão não é obrigado a pagar o teu salário, você em casa. Está bem claro aqui. Não, porque agora eu tenho filho pequeno, não tenho empregado, não tenho como deixar na escola, porque a escola está fechada, a creche está fechada, a escola pública e creche pública, né? Para quem não pode pagar particular, porque também particular também está fechado, também não está funcionando. Então eu, empregado, vou ficar em casa agora. Patrão, me paga meu salário. Não, não é assim. Não é assim. Não tem lei que obrigue o empresário, e aí com a questão de justiça, não posso inventar a história aqui. Não tem lei que obrigue o empresário no Brasil a pagar salário do empregado que está em casa porque não tem com quem fica o filho dele. Não tem lei para isso. Sim. Aí, então, e como é que você resolve isso? O bom senso. O empregado precisa sim procurar alguém para tomar conta do filho dele. Até mesmo. Enquanto passa esse processo aqui, o pai, a mãe, o irmão, a tia, alguém da família mais próximo, ou então de repente vai conversar com o empresário, olha, eu arrumei alguém, mas custa X valor, você me ajuda a pagar aí por um mês, né? 2 meses, tem que negociar. O empresário também não é obrigado a pagar creche para ninguém. Porque precisa não tem previsão legal nisso. Precisa ter a renda lá para o empresário, né? Precisa ter a renda, Até uma dica então, que a gente poderia dar, né, Reginaldo? Sendo possível, até o trabalho home office mesmo. Então, quer dizer, de repente a pessoa, se for possível... Sim. É uma solução, né? Poxa, eu não tenho com quem deixar o meu filho, mas de repente eu poderia trabalhar de casa, então... O empresário... É uma sugestão, pode, né? É uma sugestão. Dependendo do segmento, até que daria, né? Não, legal. Então o empresário vai olhar e vai dizer, bom, mas peraí, você não vai poder vir trabalhar, não tem quem ter o filho. Mas aqui na empresa tem tal negócio, tal serviço que você pode fazer. Mas também é verdade, o empregado não pode dizer, o empregado não, mas isso não é minha qualificação. Não é isso. Né? É isso que você tem para fazer, para você continuar dando resultado para a empresa, você em casa, enquanto você não consegue deixar o teu filho em creche. Se não for isso, as partes precisam negociar. Nem o empregado pode ficar tranquilo, porque ele não tem o direito de ficar em casa sem receber, ou melhor dizendo, recebendo, né? E nem o patrão pode impor que o empregado venha trabalhar e deixe o filho lá em casa sozinho. As partes têm que sentar e encontrar uma saída, negociar. Poxa, bacana, Reginaldo. Bom, gente, então assim, agora nós vamos para o nosso momento recado com o Rodrigo. Vamos lá, Cláudio. Tem aqui no Facebook, ao vivo, tá Beatriz. Muito se tem falado sobre o retorno ao ambiente de trabalho e os cuidados com a saúde física. Mas temos também a questão da saúde mental. Qual é o papel e a postura dos gestores diante desse contexto relacionado à saúde mental dos colaboradores? No momento que nós estamos vivendo, há muitas pessoas depressivas, doentes, preocupadas. Naturalmente que a empresa precisa ter um olhar para isso. Né? Tem gente que realmente, essa pandemia deixou as pessoas numa situação de extrema insegurança. Eu acho que é conversando. Acho que o empresário tem que ter essa sensibilidade de conversar, trocar uma ideia com o empregado, que eventualmente ele entenda que ele está com problema. De novo, né? Dentro de um princípio ético, olha, eu estou doente mesmo, eu estou com problema, não estou bem, perdi o emprego, eu estou aqui fazendo bico, ou então a minha mãe ficou desempregada, meu pai, eu sozinho estou trabalhando, quer dizer, aí entra o medo da doença, aí entra as dívidas que aumentam, aí vai trabalhar o comércio e a empresa no Brasil, o comércio só pode trabalhar 6 horas, quer dizer, realmente as pessoas precisam ter uma cabeça no lugar, Beatriz, para trabalhar com isso. Mas a melhor saída não é imposição legal, porque não tem lei para isso. É as partes sentarem, conversarem e encontrar saídas ideais para aquele problema momentâneo que ela está passando. Porque o empregado que tem um problema psicológico ou físico, ele impacta diretamente no resultado da empresa. Sim, porque aí diminui até a performance mesmo, né? Sim. Então, além de ele atrapalhar o convívio social, né?
no local de trabalho, né? Porque uma pessoa que não está bem mentalmente, psicologicamente, ela cria um ambiente de extrema insegurança, né? Extremo medo. As pessoas ficam ali com muita incerteza. Então, o empresário precisa ter uma percepção maior para tentar entender como é que ele entra naquele problema para ele tentar ajudar e resolver a situação. Até mesmo o momento de empatia mesmo. E também, até eu vi uma sugestão aí, Reginaldo, até de repente criar um espaço de escuta, né? Onde que o gestor ou o empresário vai ouvir os seus colaboradores, né? Porque a gente sabe que é um momento de tensão, como você falou. As pessoas estão preocupadas e de perder o emprego, de como que vai ser. Às vezes a pessoa perdeu um ente querido, um amigo. Então, a cabeça dela está ali a mil mesmo, né? O comércio, vamos falar do comércio no Brasil, não é só Guarulhos, como no Brasil, 96% do comércio é pequeno. Então, Cláudio, a gente não pode tapar o sol com a peneira aqui. A gente não pode falar de recursos humanos, de relações humanas, só pensando do ponto de vista da grande empresa. Aqui nós temos empresas que têm 40 mil empregados. Ela é uma grande empresa. Ela tem estrutura de recursos humanos, psicólogos, clínicas especializadas, engenharia e medicina do trabalho muito bem estruturado. Agora, os outros 96% de pequenos, que é quem gera a maior quantidade de empregos no Brasil, às vezes não. Na maioria das vezes, o próprio empresário está com problema. Isso, Você entende? Quer dizer, não dá para a gente querer fazer uma análise superficial, linda, tranquilo, precisa. Não, o cara que está precisando de psicólogo é ele. Também. O gestor precisa também. Porque então, ele é o dono do negócio dele, ele é pequeno, tem 5, 10 empregados ali, ele está com dívida, com aluguel atrasado, está uma confusão danada. Então, ele também precisa de apoio, né? Sim. Porque a responsabilidade dele é maior. Com Porque certeza. enquanto eu, empregado, estou preocupado em perder o meu emprego, o empresário está preocupado em não fechar o negócio. Exato. E não perder o negócio. Então, imagina a cabeça. A sociedade está num momento, um turbilhão gigante, em que não dá para ter nem heróis e nem bandidos, nem vencidos nem vencedores, né? É uma situação da relação de trabalho muito crítica do ponto de vista do pequeno empresário, porque ele está precisando de apoio também. Também não só o empresário, o pequeno empresário, sim, como você também citou, os gestores também precisam de ter um apoio, porque poxa, é ele que vai receber os seus colaboradores, a sua equipe, e a cabeça dele também está a mil. Né? Porque tem o papel do dono ali. Né? Então, quer dizer, como é que fica ali a cabeça dele? Então, realmente, você falou uma coisa, um ponto importante. Tanto o empresário como o gestor precisa também de, se necessário, até buscar uma terapia, um psicólogo. Uhum. Porque você falou um ponto importante. O empresário também está preocupado demais. Então, eu me refiro naturalmente ao pequeno, né? Porque o grande empresário, você tem lá aquela postura hierárquica das empresas, tem lá o grande, mas tem as suas diretorias aqui embaixo. Muitas vezes o problema aqui do chão do negócio, do estabelecimento, ele não chega até ele, né? Então ele tem ali, então são os gestores, aqueles profissionais que estão no meio do caminho, no meio da hierarquia, que também precisam de apoio. Isso para a grande empresa, com certeza. É verdade. É isso aí, Reginaldo. Bom, pessoal, olha que dicas bacanas que o Reginaldo está passando aí para nós. Nós vamos agora a um breve intervalo e já retornamos. Fique com a gente aí. Tá vivo aí não? Bancomércio, que além de possuir
todos os benefícios de uma fintech, ainda criou um diferencial inquestionável em relação às que já operam no mercado, qual seja um posto de atendimento físico e humanizado, sediado no interior do escritório regional da Junta Comercial do Estado de São Paulo, em Guarulhos, estreitando as relações com aqueles que empreendem na cidade de Guarulhos. A missão do Bancomércio é tornar-se a curto e médio prazos a mão amiga do empreendedor e da empreendedora guarulhense, ofertando produtos bancários a taxas e condições justas e acessíveis e, acima de tudo, descomplicando a forma de gerir a saúde financeira do seu negócio através de um atendimento pessoal e customizado. Bem-vindos ao Bancomércio. Olá, pessoal, estamos retornando aí com mais um programa RH em Revista e o nosso convidado é o Reginaldo Sena, presidente do Sincomércio Guarulhos. O tema de hoje, retorno ao trabalho pós-pandemia. Então assim, nesse contexto aí, né, Reginaldo, do retorno ao trabalho, então a gente já comentamos aqui de repente buscar o equilíbrio empresário com o colaborador, porque os dois estão precisando de ter realmente empatia, e tanto o colaborador também tem que pensar no lado do empresário e do gestor também, porque eles também estão preocupados também, né? Então é o momento, gente, eu acredito que de buscar equilíbrio, né? Chegar a um consenso para se ajudar, né? Então, agora, diante desse contexto, Reginaldo, com relação ao retorno ao trabalho, qual que seria o papel da área de recursos humanos em relação à comunicação com seus colaboradores? Você sabe, Cláudio, que esse negócio de pandemia trouxe uma modelagem de comunicação que ela não é a essência do povo brasileiro, né? A nossa essência é o toque, a conversa, é o abraço. Então, hoje em dia, tudo agora é Zoom, WhatsApp, máscara, enfim. Essa comunicação, sim, ela foi muito usada nos meses anteriores, como eu já comentei aqui, junho, maio, abril, que foram meses muito críticos, né? Mas a comunicação ainda é o modelo que nunca vai deixar de ser, que é a comunicação se olhando, né? Se olhando. Conversando, né? Porque às vezes, não, mas eu não vou falar, porque manda WhatsApp, ou então manda e-mail, ou então faz um vídeo e solta o vídeo para todo mundo assistir e está tudo certo. É claro que eu não estou dizendo para não usar, para abrir mão dessas ferramentas, né? Vamos usar o WhatsApp, poder mandar uma comunicação diária para os empregados, falando dos cuidados que ele vai ter, na verdade, mandar e-mail, ou então fazer um vídeo aí interno para explicar aos empregados como é que funcionam as coisas, mas o contato pessoal é de fundamental importância. Guardando os devidos cuidados, nós dois estamos aqui com a distância razoável, então nós dois aqui. Então a área de recursos humanos, eu acho que nesse momento, mais do que nunca, deve manter uma conversa, uma nova conversa, um novo modelo de relacionamento, porque como é que funciona boa parte das áreas de recursos humanos das empresas? Ainda é uma parte reativa. Ela não é ativa, ela é reativa. Ou seja, espera o problema chegar. Espera o empregado procurar. E o ideal não é isso. O ideal é uma área de recursos humanos, de relações humanas, que ela seja ação, ativa. Que ela possa, durante todos os dias, a todo instante, chamar o empregado para conversar, dialogar, ou então chamar o supervisor, porque a empresa grande tem lá o seu líder local, né? Chamar o líder, escuta, senta aqui, como é que está a tua equipe lá, hein? Como é que está? Tem alguém lá que você acha que está precisando de uma atenção especial? O líder deve dizer, olha, tem fulano de tal e fulano de tal, ele está com problema, a mãe dele morreu por Covid, sei lá, o pai, ou então tem lá a esposa que está internada, então chama ele aqui para eu conversar com ele. Então, essa conduta ativa das áreas de relações humanas e de recursos humanos é fundamental para a gente não ficar só numa condição reativa esperando. Porque é assim, Cláudio, está todo mundo dizendo, nossa, tem um monte de coisa para fazer, está uma loucura, e o patrão está bravo porque não está vendendo, e não sei o quê. Ah, mas isso aqui deixa para depois. Não, quando se trata de gente, não dá para deixar para depois. Quando se trata de gente, é uma conduta ativa e não reativa. É uma ação permanente que a empresa, que o gestor, que o pessoal da área de RH deve estar dialogando constantemente. E o verdadeiro relações humanas de qualquer empresa, ele não pode ficar sentado atrás de uma mesa. Ele tem que andar, né? Conversar com todo mundo,
ir no cafezinho, não é isso? Ir lá no meio do serviço, se é uma indústria, vai lá na área fabril, se é um comércio, entra lá dar uma olhada, bom dia, como é que vai, senhor? Tudo bem? E a família, como é que está? Esse contato precisa ter até para a gente identificar. Então a comunicação ela precisa ser uma comunicação simpática, usando todos os meios que nós temos à disposição, mas eu oriento que faça assim uma conversa humana, mais próxima, guardar os devidos cuidados para a gente tentar entender, porque às vezes não, os olhos falam, sempre os olhos falam, né? Então olhar no olho ainda é a melhor saída. Tá. Então você acha que o meio de comunicação é realmente olhar no olho, mesmo, olhar no olho, chamar a pessoa para conversar ali? Isso. Eu faria inclusive uma conduta permanente de recursos humanos, permanente. Né? É que tem empresa que fala assim, não faz isso não porque vai ter problema, mas é melhor você identificar o problema agora do que deixar ele se acumular, né? Poxa, é verdade. Tá, a gente falou o papel do RH, dessa importância de ter uma boa comunicação. Então a sua sugestão realmente é a conversa ali, né? E agora pensando no comércio e nas empresas, qual o meio de comunicação ideal que você poderia sugerir? Porque ali o RH tem ali a comunicação, o retorno dos colaboradores, mas e o comércio em si, por exemplo? A comunicação com aquelas pessoas que estão chegando ali, os atendentes, por exemplo, como que seria, também você acredita na conversa, ou de repente algum material impresso, ou que explique ali como deve ser o retorno, em relação até mesmo às questões de você tomar o cuidado, como que você faria isso na prática, no comércio, empresa que está recebendo seus colaboradores ali, no local de trabalho ali do comércio, por exemplo? As grandes empresas já criaram o seu código de conduta, já criaram a sua cartilha, vamos dizer assim, da pandemia. As grandes empresas, todas elas, criaram o seu próprio protocolo. Enquanto os governos municipais, estadual e federal discutiam protocolo, as grandes empresas já saíram na frente lá no mês de abril. Então as grandes empresas, todas elas no Brasil, do comércio, criaram o seu próprio... Eu recebi de várias empresas esse manual, esse protocolo e todos os cuidados que as empresas tomaram. A questão do comércio é diferente de uma indústria. Indústria, Cláudio, você tem lá o polo fabril, você tem lá a administração, você tem o RH que está ali. Né? Comércio não. Comércio é a grande rede. Eu tenho lojas aqui, que é filiada a nossa, que ela tem 500 lojas no Brasil. Então, é impossível você colocar um gerente de RH em cada estabelecimento. Entende isso? Não dá para você fazer isso. É impossível, humanamente impossível você contratar um RH para ficar em cada loja. Tem loja que tem 100 empregados, que tem 200, que tem 300, mas tem loja que tem 10, tem 20. Né? Então, é impossível fazer isso. Então, nesses casos de loja, a melhor pessoa para ser treinada para lidar com isso é o gerente da loja. Perfeito. Ele é a pessoa ideal. Não tem formação de RH, então esse cara que deve ter um curso de conduta, de comportamento, quer dizer, já é para ter mesmo, né? Porque ele é um gerente de loja, mas ele tem que ter como lidar com a equipe para produzir o resultado. Mas no momento de pandemia, as empresas prepararam o seu gerente local para lidar com essa conversa com o seu colaborador, porque ali não tem condições de ter uma administração naquela loja focada na questão de RH. Então é o gerente que vai dialogar, que vai conversar. Tem muito gerente bom. Nossa, tem gente... Comerciante, né? Gerente de loja ele tem que ser comerciante, né? Ele tem um bom diálogo, ele tem um bom contato. Então esse cara ele acaba trazendo a sua equipe para o lado dele e ele consegue identificar melhor aqueles que estão com maior dificuldade nesse momento de transição, né? Nós estamos na pandemia, mas nós vamos ficar livre dela logo, logo. Então o gerente de loja é a pessoa mais ideal para ser preparada para isso. E a indústria, naturalmente, que tem mais facilidade, porque o RH está ali, ele com seus gestores, eles podem trabalhar melhor, porque está num único prédio, num único imóvel, está mais fácil trabalhar. Legal. Tá certo, Reginaldo. Bom, pessoal, vamos mais um momento recado com o Rodrigo. Vamos lá, Cláudio. Na verdade, nós temos dois aqui. Um é um elogio, muito bom. Uma empresa de caixa ecológica, na verdade. Um abraço para ele. Um abraço. Ele esteve aqui, inclusive, eu esqueci o nome dele. Vocês estão, o nome dele está aí? Não, ele só colocou a mensagem aqui. Assim, obrigado. Não, só estou pela empresa. Tá. Muito obrigado, aumentou muito minhas vendas depois das dicas e depois da minha participação no programa. Nós temos aqui um programa Venda Mais Comércio. Venda Mais. Que vai ao ar todas as terças-feiras, liderada pela Cláudia, né, a Cláudia aqui do Venda Mais, fazendo um trabalho excelente. Ele esteve aqui,
apresentando o seu produto e está aqui um testemunho ao vivo que aumentou as vendas dele. É isso, comerciante. Vem para cá anunciar o teu produto e olha, que é melhor. De graça, não paga nada para anunciar aqui. Vem aqui e anuncia o teu produto. E nós temos aqui do Vinícius Arceta. Quais são as expectativas de curto, médio e longo prazo, financeiro e econômico, das organizações e comércio? Já retomando ao trabalho de forma gradual? É Vinícius o nome dele, né? Vinícius Arceta, é. Vinícius, esse retorno, ele é um retorno, porque a gente envolve vários aspectos, né? Então diz assim, não, mas a loja abriu trabalhando 6 horas, não é? 6 horas. Qual é a previsão desse mundo voltar ao normal? Das lojas poderem trabalhar com maior tempo? Ainda é incerto. Por quê? Porque ainda se discute vacina. Agora estou dizendo que até tem a vacina do cavalo, né? Soro do cavalo. A empresa está divulgando aí. Então, cada momento divulga uma coisa. É muito incerto. A gente acha que o que ajudou a segurar um pouco a economia foi o benefício social. Foi alguns bilhões que o governo federal disponibilizou para as pessoas. Aqueles que receberam R$600. Depois tem aquela mulher rima de família que pegou R$1.200. Então, esse dinheiro veio para a economia e deu uma aquecida na economia. A gente não vislumbra ainda um cenário de tranquilidade nos próximos meses. O Natal não será um Natal, infelizmente, será muito ruim, as compras de Natal. A economia do país ela vai voltando aos poucos e eu acho que esse retorno vai demorar aí, na nossa visão, 1 ou 2 anos para a gente poder ter uma vida de uma economia mais estável. Mas até lá, o que nós temos que fazer agora sabe aquela frase que diz, vamos pisando em ovos. Como é que a gente anda com isto? Assistindo a economia, como é que está mudando? Todo esse trabalho, aqueles que tinham os cuidados, tem que redobrar ainda mais o cuidado, porque não se vislumbra um diagnóstico, Vinícius, a tal ponto de dizer, olha, daqui a tantos meses a situação é outra. Não dá para se vislumbrar nenhum diagnóstico nesse sentido. Vamos ter que acompanhar dia a dia a evolução da economia. Legal. E gratidão aí, Vinícius, pela pergunta, viu? Poxa, bacana, Reginaldo. Reginaldo, então, diante desse contexto todo aí, que lição você acha que está tendo as empresas e os colaboradores diante dessa pandemia que ninguém esperava? Que lições que a gente pode tirar disso? A lição é que a gente sempre achava que o impossível não aconteceria. A lição que nós tiramos disto e que ainda estamos tirando é que a gente viveu o impossível. Aquilo que a humanidade jamais imaginaria que pudesse acontecer. Nós tivemos mais de 100 mil mortes no Brasil. Não é? É algo que fez com que, e está fazendo com que a gente mude o conceito de vida, de projeto, de negócio. Eu tenho conversado com muitos amigos que dizem assim, não, eu mudei minha vida, agora eu estou trabalhando menos, eu estou dando mais atenção para a minha saúde, para a minha vida, para os meus filhos, para a família. Eu acho que isso mudou muito. Um exemplo típico é as reuniões. Veja, eu vou fazer assembleia agora, que eu fazia assembleia que eu chamava 100, 200 empresas, agora eu vou fazer para o Zoom. Quer dizer, a mudança está acontecendo aqui, né? Vou fazer uma assembleia para o Zoom. Assembleia. Já não vou ter mais, né? Já não vou ter mais... Aí eu fazia assembleia aqui, vinha a loja... Tem loja que tem sede no Rio Grande do Sul, loja que tem sede no Rio de Janeiro. Aí o gerente de RH ligava para mim, ó, doutor, eu estou marcando aqui o voo, a assembleia começa a que hora? Para me chegar na hora da assembleia. Isso acabou. Entende, Cláudio? Acabou. Porque vai ser Zoom. Vai ser o Google Meet, né? É isso, Rodrigo? Google Meet? Não é isso? Então vai ser tudo mais... Hoje em dia, se você me liga e fala, Cláudio, eu estou numa reunião. A reunião provavelmente é uma reunião online, né? Quer dizer, a gente dizia, eu estou na reunião online. Agora já não fala mais. Estou numa reunião. Então, é uma lição de vida para todo mundo, do ponto de vista do negócio, do preço. Você tem aluguel, os aluguéis também tem que repensar o valor de aluguel, taxa bancária, taxa de juros. Muita coisa vai mudar nesse mundo, no Brasil e no mundo, em face disso. Eu acho que foi um grande aprendizado. Eu costumo brincar com os amigos o seguinte, olha, isso foi tão forte, foi um impossível, tão inimaginável, olha só, um impossível e inimaginável, né? Que se alguém disser para mim que tal cidade está descendo um ET, uma nave espacial, eu não vou duvidar, viu, Rodrigo? Eu vou... Antigamente, quando dizia isso, antes da pandemia, né? A gente ia dar risada, como você deu agora, né? Mas quem diria que os shoppings iam fechar?
que os Nossa, parques iriam verdade, fechar, verdade. que as lojas iriam fechar, que nós estaríamos sendo impedidos de sair. É. E não foi no Brasil, foi no mundo. Então, depois disso, gente, se a gente não redobrar a nossa atenção para viver melhor, nós temos que viver melhor. E o viver melhor é valorizar as relações humanas, as Verdade. relações sociais. Valorizando isso, acho que todo mundo sai ganhando. Verdade. Valorizar mesmo né, o contato, né? Ter mais compaixão, por Mais exemplo. compaixão, né? Poxa, é verdade. E até tem uma coisa aí engraçada, Reginaldo, que se fala muito da questão da isolamento social, né? Mas tem uma psicóloga de Harvard, que é a Susan Davis, muito conhecida lá em Harvard, ela fala que não é isolamento social. Nós estamos em isolamento físico, porque o social é possível, que nem o Zoom, né? Então você tem ferramentas, que nem, se você pega, por exemplo, a gripe espanhola, lá não tinha os recursos que tem hoje. Ali sim seria um isolamento social. Né? Hoje não, hoje é mais fácil as coisas. Então, na verdade, nós estamos em isolamento físico. O social não houve realmente. Olha o que nós estamos passando aqui para vocês aqui, ó. É uma psicóloga de Harvard. Eu vi isso dela e achei interessante. E eu comecei a mudar esse pensamento. Nós não estamos em isolamento social. Porque você tem como se comunicar via Zoom, WhatsApp, diversas ferramentas que você aproxima mesmo estando aqui. Eu converso muito com colegas de Portugal, Moçambique, Angola. Então, estamos próximos socialmente. Só não estamos próximos fisicamente. Fisicamente, né, Reginaldo? Agora, Reginaldo, tem um ponto aqui que eu gostaria que você contribuísse. Diante desse contexto todo, dessa pandemia, dessa situação, que competências comportamentais o profissional de hoje precisa ter? Nossa, isso é muito interessante, viu? Esse é um tema que tem 100% de subjetividade, né? Há uma década atrás, se valorizava muito o currículo, né? Tá. Eu cansava de conversar com amigos, isso é diferente, né? Não, eu trabalho nessa empresa há 20 anos. Quando eu sair daqui, eu arrumo um emprego em qualquer lugar. Não era muito comum isso, né? A competência, nessa atualidade, ela está focada... Eu não vou nem mais falar de comprometimento e compromisso, sabia? Tá. Não vou nem falar disso mais. Ela está focada na ética. Na ética. Na ética. Eu acho que competência profissional... Gente, eficiência e ética. Eu só sou eficiente se eu for ético. Entende isso? Não dá para me ser eficiente sem ser ético. E onde é que está a ética, né? Meu amigo, a ética está em você trabalhar e entregar o seu melhor para o que você foi contratado. A ética está em você cumprir com o seu horário de trabalho. Vou falar das coisas mais simples. Não chegar atrasado e mentir que o ônibus quebrou ou que o parente ficou doente. Não é mesmo? Não enrolar. Não é só fazer a coisa certa quando o teu supervisor ou o teu patrão está passando do lado, que você se esforça. Porque veja, gente, que curioso que é o seguinte, a ausência de ética é perceptível. A ausência de ética é perceptível. E a ética em si, ela é um valor intrínseco da pessoa, em que ela não pode existir pela sua precificação. Se ética for baseada na precificação, não é ética. Tá. Não é? Então, a ausência dela é mais perceptível do que a prática dela. Tá certo. Porque a prática dela não precisaria nem ser, porque teria que ser intrínseco a cada um de nós. Então, o novo profissional é a pessoa com valores éticos inegociáveis. Com a ética, primeiro, tudo fica mais fácil. Sabe aquela coisa no Brasil, a gente diz assim, o fio do bigode? Né? Então, é o fio do bigode. O empregado ele tem que ser ético. Eu digo para o meu amigo, seja bom. Funcionário, empregado, seja bom. Seja extraordinariamente bom. Faça algo além daquilo pelo qual você foi contratado. Se o patrão não te der valor, o mercado vai te dar. Né? Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa criar pessoas. As pessoas têm que ser éticas naquilo que elas se propõem a fazer. Poxa, bacana. Então, uma das competências é ética, né? E
Você também acredita também nesse momento também de a gente também ter autogestão, por exemplo? É um modo, por exemplo, também resiliência nesse contexto que nós estamos vivendo aí, Reginaldo? O que você acha desses pontos de você saber gerenciar esse momento? Você também... Se fala muito também da inteligência emocional, né? Porque, então, o que você poderia contribuir mais nesse sentido aí? Eu acho que é assim, eu vou falar de uma coisa mais comum, e que agora eu vou falar de preço, né? Por que o empresário tem o seu negócio? Porque ele quer ter lucro. Ele investiu, ele botou dinheiro ali, ele quer que aquele negócio dê o resultado do dinheiro que ele colocou, investiu. No Brasil, eu quero pregar isso, eu tenho comentado isso com alguns sindicatos, nós temos que acabar com essa coisa de salário. Nós temos que pensar em remuneração. Mas a remuneração, ela é algo que ela tem que vir com base no resultado. Salário limita a obrigação. E quando limita a obrigação, eu não tenho por que ter comprometimento, eu não tenho por que ser produtivo, e às vezes eu não tenho nem por que ser ético. Porque salário me limita a quê? Me limita a cumprir minha jornada de trabalho, entrar no horário combinado e sair no horário combinado, me limita a fazer aquilo que o meu supervisor e o meu superior imediato mandou fazer. Quer dizer, salário me limita, meu amigo, você vai fazer esta mesa aqui, tá bom? Ela tem que ser redonda, essa cor e tal, eu me limito. Mas o que está à minha volta? O que eu posso contribuir para melhorar? É na produtividade. É na quantidade de mesa, é na qualidade melhor. E isso só se acontece com base na remuneração. E remuneração é um conjunto de fatores que faz com que o empregado, ao fazer bem feito, ele possa ter uma remuneração melhor pelo resultado que ele deu para a organização. Porque senão o salário limita a eu fazer aquilo que é a obrigação, qualidade é algo mais ou menos, não importa muito lá o que está vindo, né? Então, esse comprometimento, ele está baseado numa remuneração e não no salário daquele empregado que ele precisa fazer bem feito para ele ganhar mais. Né? Tá, mas para atingir essas expectativas, quando a gente fala de autogestão, Sim. Né, então, para você, indo para o lado do comportamento, né? O empregado, ele também é um empreendedor, né? Interessante isso, né? Também. E quando a gente fala de empreender, a gente só fala do cara que está montando uma loja, está vendendo um negócio. Não, o empregado por si só, ele é um empreendedor. O que o empregado vende? Ele vende conhecimento. Então ele precisa ter uma autogestão da vida dele, do comportamento dele, né? Do controle emocional, da inteligência emocional dele. Então o primeiro passo é o seguinte: eu não sou tão somente o teu empregado. Eu sou um empreendedor das minhas capacidades e das minhas competências. Quando você, empregado, entender isso, que as suas competências, você precisa vendê-las bem, e para vender bem você precisa realmente praticar a tua competência de forma extraordinária, você vai ter a autogestão da tua vida como profissional e você vai ser o empreendedor de si próprio. Então, quando eu sou empreendedor de mim mesmo e não vivo numa conduta de meu chefe, porque eu converso com um monte de gente, não, se eu quero emprego, mas isso quer emprego. Que emprego que você quer? Ele quer aquele emprego de marcar o cartão na entrada e na saída, ir para casa dormir, ver televisão, dormir e no dia seguinte acordar cedo, pegar o ônibus e trabalhar. Não, não é isso. Você é gestor de si próprio. Você tem que ter a sua autogestão. As suas competências são os seus produtos que estão na gôndola para o seu patrão comprar de você. Poxa, maravilha, Reginaldo. Bela dica aí, ó. Espírito empreendedor. Sim, o empregado tem que ser empreendedor. E hoje eu também vejo assim, muita questão até para tomadas de decisões, ter se falado muito da inteligência analítica, que é realmente a de você ter conhecimento na análise de dados para tomar as decisões. Então, é uma das competências também que se fala muito aí para o profissional desse momento aqui, tá? Reginaldo, estamos indo aí para os minutos finais. Que considerações finais você poderia deixar aí? Alguma dica de ouro aí para a nossa audiência? Dica de ouro para a audiência. Nós temos que ser criativos. Nós temos que pensar diferente de tudo que a gente fez até agora. Se antes da pandemia o que a gente fazia já não era legal, meu amigo, o mundo pós-pandemia é outro mundo. Tem que ser criativo. Tá. Repense a sua conduta. Crie novos conceitos e valores. Você só vence se for através da coragem. Busque o impossível, para que o possível fique mais fácil.
Maravilha, poxa, lindo, hein, Reginaldo? Obrigado. Foi um prazer aqui a sua presença. Obrigado, viu, Cláudio. Foi uma honra aqui para nós. O mestre da comunicação aqui, o Reginaldo Imagina. Sena. Tá o Rodrigo do meu lado aqui, rapaz. O Rodrigão tá aqui, pô. Gratidão, viu, Obrigado, Reginaldo? Pessoal, como de costume, eu gostaria de indicar esse livro aqui, que é o Gestão de Talentos, o qual eu sou coautor. Ele foi publicado em Portugal, com alguns amigos lá, coautores portugueses, angolanos, moçambicanos e um francês, e a nossa coordenadora, Fernanda Martins. Então, esse é o livro que eu deixo de dica. E assim, pessoal, eu estou muito feliz com esse retorno do nosso programa e, assim, muito feliz mesmo, e vai ser um prazer estar aqui trazendo outros convidados, trazendo conhecimento para vocês, que é isso o intuito do programa. O programa, a intenção é trazer informações relacionadas a recursos humanos, tendências corporativas, carreira, gestão, liderança e assim, procurar trazer o melhor para vocês, tá certo? O meu grande abraço e com vocês, Rodrigo. Vamos lá, muito obrigado, Dr. Reginaldo Sena, pela sua participação. Esse foi mais um programa RH em Revista, diretamente do estúdio da TV Comércio. Uma produção da Mídia Kit Comunicação, Cláudio Luve Palestra de Treinamentos, com a iniciativa do Sim Comércio Guarulhos e apoio do Ciesp Regional Guarulhos. Muito obrigado pela participação para todos e ótimo programa. E até o próximo programa. Ao vivo é isso, né? Isso aí.